não for gravar, tá bom? Prazer em conhecer todos que estão aí. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, né? Quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, hoje vai ser uma aulinha sobre o conceito do autismo, histórico do autismo e o CID-10. O que mudou do CID-10 para o CID-11, que eu acho muito importante, tá? E teve muitas mudanças, tá? Do CID-10 para o CID-11. Tá? Então, a gente tem que ficar por dentro de tudo, né? Pô, só um pouquinho. Aí fica pitando aqui e me atrapalha da aula. Então, tá bom, gente. Então, nessa aula, vamos falar sobre o conceito sobre o autismo, histórico do autismo e a mudança do CID-10 para o CID-11, que eu acho muito importante. Então, meu nome é Rosemary Castro, eu sou psicopedagoga, tá? Sou professora também na rede municipal aqui da minha cidade. E eu gosto muito de ensinar, de preparar as aulas, né? Então, nós vamos fazer assim, autismo, e a outra semana vai ser aula sobre neurociência, tá? Então, depois a gente vai ficar assim, cada semana um tema. Uma semana aula sobre psicopedagogia, né? Estudo de casos, então a gente pode cada vez ir mais. Aí, então, falando sobre o autismo, né? O histórico do autismo e acesso à educação, tá? De quem que é essa foto aí, né? É a primeira pessoa a utilizar o termo autismo, tá? Foi o psiquiatra Eugen Breuer, sabe? Gente, fecha aí o fone, senão me atrapalha da aula, hein? Só abre se for falar, tá? Então, o Eugen, não sei como fala direito o nome dele, mas aqui eu pronuncio Eugen Blauer, deve ser isso, em 1911, para descrever umas das características de pessoas com esquizofrenia, se referindo ao isolamento social dos indivíduos acometidos, tá? Vocês olham aí para mim quem deixou o microfone ligado? Deixa eu ver quem que tá. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente? É a Leila. Leila, microfone. Então, gente, o autismo, né, há um século atrás, ele era confundido muito com a esquizofrenia, tá? De pessoas que se isolam também, né? Tem um possível transtorno opositor, tá? Então, eles eram considerados como loucos ainda, né? Até conseguir chegar nos dias de hoje, foi muita luta, foram muitas lutas, né? Então, muitos autistas não identificados eram considerados loucos, iam para os hospitais psiquiátricos, tá? E depois, em 1943, o Leo Kanner, tá? Tá a fotinha dele aí também, que eu gosto de colocar as fotos, porque aí vocês vão, né, vendo a fisionomia da pessoa, né? Então, o autismo foi melhor apresentado e entendido por Leo Kanner em 1943, um pediatra e psiquiatra de origem austríaca, que descreveu o autismo em um artigo a partir da observação do comportamento de 11 crianças que apresentavam características comuns. Quais são as características, né? Distúrbios autísticos de contato afetivo. Quer dizer, as crianças, por que hoje em dia está mais, né? Tá mais fácil de detectar o autismo, ou as mães logo percebem, porque hoje está tendo muitas informações, muitos esclarecimentos, né? Está tendo muito. O autismo está muito em alta, gente. Então, a criança bebezinho, tá? Bebê já consegue, vamos supor, um bebezinho de 6 meses, já, se ela for autista, já consegue perceber, porque ela não tem esses laços afetivos, tá? Ela não tem aquele contato visual que todo bebê tem ali com a mãe, que o bebê tem com a mãe, né? A gente eu tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Então, a gente que já foi mãe, então a gente sabe como que funciona.
é uma coisa linda, rosa, o contato entre mãe e filho. A gente percebe ali que o bebê olha para você, ri para você, você faz uma brincadeirinha ali na barriguinha do bebê, o bebê, ele ri, certo? Ele começa a falar as primeiras palavrinhas. Então, assim, é desenvolvido esse contato afetivo desde bebezinho. Na criança autista, não, gente. Na criança autista, na maioria das vezes, tá? Ele já fica ali meio isolado, sem contato visual, né? Então, o Kanner, ele escreveu um artigo científico, e desse artigo científico fez muito sucesso, tá? Então, ele colocou ali, o que ele observou nas crianças? Distúrbios autísticos de contato afetivo, caracterizando como isolamento extremo, recusando tudo do mundo exterior. Tendência mesmice. É aquela criança que está sempre a mesma coisa, estereotipias e ecolalia. Então, isso acontece com os autistas de hoje? Acontece, né? Quando se descobre um diagnóstico de autismo, acontece tudo isso. A criança é uma criança que se isola, uma criança que tem muita ecolalia, que tem estereotipias, que, né, vai enfileirar ali objetos, tudo assim, carrinhos, né? Eles colocar tudo por cor, no mesmo tamanho. Então, isso acontece, são observações que tem que estar fazendo nas crianças, né? Então, assim, ele acusou como comportamentos incomuns e características do autismo infantil precoce, né? Que foi... Então, aí tem a citação, né? Descreveu crianças com habilidades cognitivas irregulares, habilidades extraordinárias e áreas, tá? E visual. Então, o que acontece, né, gente? Hoje, né, a classificação do autismo, como que se fala hoje? Hoje nós falamos assim, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte, né? Com o DSM-5, tá? Nós não podemos mais falar moderado, leve, moderado, severo, não se usa mais. Não se usa mais, né? O Asperger. O Asperger é o nível 1 de suporte, por exemplo, certo? Então, aí o que acontece? Com da mudança do CID-10 para o CID-11, aí vai, né, depende do relatório da criança, que vai descobrir, depende do CID, se a criança é uma criança autista com cognição irregular, quer dizer, uma possível deficiência intelectual, tem uma porcentagem grande de autistas com deficiência intelectual, que quando acontecem as podas neuronais, afeta muito a região esquerda do cérebro, certo? Onde tem toda essa parte do falar, né, da fala, dessa parte que da visão, do lobo occipital, que manda informações para o lobo temporal, né? Lobo frontal. Então, tudo isso é afetado. Essa parte das funções executivas da criança autista são muito afetadas. Então, por isso que a criança pode ser uma possível criança com deficiência intelectual. Então, ele falou, crianças com habilidades cognitivas irregulares. E habilidades extraordinárias são aquelas crianças tipo, né, o Savan, né, um autista Savan, um autista de altas habilidades, existe também, certo? Então, maneirismo, motores estereotipados. Ele percebeu isso na pesquisa dele, tá? Externo, isolamento, sem criança que não conversa, que não brinca com outras crianças, tá? A criança autista, gente, ela vive assim no mundinho dela. Isso tem que ser modificado com o tempo, através do quê? De muitas terapias, né? Isso que não tem terapias, gente, a tendência é regredir, tá? Se ela é o nível 1 de suporte, ela pode ir para o nível 2 de suporte até nível 3 de suporte, se a criança não tiver uma supervisão, né? Uma equipe multidisciplinar. E isso é barato? Não é. Infelizmente, no SUS, né? No acompanhamento do SUS, ainda está muito precário, sabe? Eu creio assim que está crescendo tanto o número de autistas, de crianças autistas, que eu creio que, pelo menos as cidades grandes, tinha que ter um centro de apoio mais adequado, com psicólogos, com terapeutas, com TO, né? Com fonoaudiólogas, sabe? Para essas mães, e 50 minutos, pelo menos, de terapia. Então, na maioria das vezes, são 30 minutos de terapia. Eu acho muito pouco tempo, né?
Então, a criança vai apresentar dificuldade na comunicação, insistência, né, na monotonia, resistência a mudanças. Olha só, gente. Então, tudo isso que ele descobriu lá, né, muitos anos atrás, 1983, né? Então, o que acontece? Isso não mudou ainda. Eu creio que não mudou, certo? Então, quando você vai observar uma criança autista, nível 2, né? Nível 2 para nível 3, realmente acontece isso. Tá? Essas observações que ele fez, o que acontece? Depois nós temos o Asperger, o Hans Asperger, né? Que em 1944 ampliou as descrições e características antes realizadas por Kanner. Tá vendo? Um pega o estudo do outro. Então, geralmente, na ciência, né? Eles vão pegando ali o estudo, achou interessante ali o estudo do Kanner, e aí ele também começou também a se interessar e também a pesquisar. Então, incluindo casos de comprometimento orgânico, né? Então, explica que Asperger salientou a questão da dificuldade das crianças que observava em fixar o olhar durante situações sociais, mas também fez ressalvas quanto à presença de olhar periférico, breve. Chamou atenção para as peculiaridades dos gestos, carentes de significados e caracterizados por estereotipias e de fala, a qual podia apresentar-se sem problemas de gramática e com vocabulário variado, porém monótona. Tá vendo? Então, o que ele observou também acontece, tá? Bosa, né, descreve que Asperger não salientou tanto o extremo retraimento social, tal como Kanner, né? Mas a forma ingênua e inapropriada de aproximar-se das pessoas. Notou ainda a dificuldade dos pais em constatar comprometimentos nos 3 primeiros anos de vida da criança, embora a síndrome descrita por Asperger fosse diferente de Kanner. Havia semelhança em alguns aspectos, como dificuldade no relacionamento interpessoal e na comunicação. E, né, tem a fotinha dos dois aí. Então, Kanner e Asperger se utilizaram do termo autismo, né? Os dois, tanto Kanner como Asperger, tá? O Kanner descobriu primeiro, certo? E, inicialmente, Kanner chamou de distúrbio autístico do contato afetivo. E Asperger utilizou o termo psicopatia autística, certo? Porém, mais tarde, Kanner substituiu o termo distúrbio autístico para autismo infantil precoce, para caracterizar a natureza do comprometimento. Quanto ao termo utilizado por Kanner e Asperger, né, esclarece. Então, assim, quando eu trabalhei, né, no AE bastante tempo, aqui na rede, quando você vai colocar ali, né, o CID da criança, lá no, que tem, né, que a Secretaria de Educação tem que cadastrar todas as crianças com deficiência num controle que fica no Brasil todo, né? Porque as crianças recebem, você sabe que quando tem criança com deficiência na escola, eles têm atendimento no contraturno. E por isso que as escolas recebem 2 vezes, recebe a criança no período que ela estuda e no período do contraturno. Fora os jogos, né? A montagem das salas de recurso, tudo mais. Então, esse termo aqui, né? Autismo infantil, certo? Ele é utilizado até hoje. Para você cadastrar a criança lá na sede, sede, uma coisa assim. Né? O cadastro é autismo infantil. Certo? Mas eu não acho certo, né? Porque hoje em dia tem, né, tem autismo em adulto, né? Mas o cadastro já vem desde quando descobre, né? Então, tanto Kanner quanto Asperger empregaram o termo para chamar a atenção sobre a qualidade do comportamento social que perpassa a simples questão de isolamento físico, né? Então, também conta timidez, rejeição do contato humano, mas caracteriza-se, sobretudo, pela dificuldade em manter contato afetivo com outros de modo espontâneo e recíproco. Então, gente, eu estou na educação infantil, né? Estou trabalhando com criança de 2 anos e meio a 3 anos. Eu tenho na minha sala 2 bebês autistas. Gente, hoje, por exemplo, certo? Porque assim, como é creche, eles dormem
do meio-dia a 1, eles têm 1 horinha de sono. Assim, 11 horas a gente já coloca a criança para dormir. Aí a camiseta dele estava meio molhada na manga. Gente, esse menino se organizou de tal maneira, começou a pular na cama e ele aí não fala. Eles não conseguem falar assim, ah, minha camiseta está molhada, troca para mim, né? Os dois não são verbais, tá? E ele começou a chorar, começou a pular na caminha e começou a ficar nervoso, queria bater a cabecinha na parede. E aí eu, né, fui tentar trocar a blusa, aí eu tirei a camiseta dele, né? A gente foi tentando acalmar a criança para ele ficar, né? Fomos tentando acalmar. Depois a professora que fica com ele todo dia, aí ela ficou com ele, ficou acalmando ele, tirou a camisetinha dele. Então, para você ver, e realmente, gente, sim, quando você convive com um bebê autista, aí você vê realmente, sabe? Eles, por exemplo, tá no parquinho, na sala de aula, sabe? Então, eles ficam se andando. Quando você faz a roda com as crianças, ele não tem interesse, mesmo interesse que as outras crianças têm, certo? O interesse dele é restrito ali, no momento dele. Então, para ele participar da roda, certo? Participar da roda de conversa, que eu faço roda de conversa ali com meus aluninhos, vou apresentar coisas itens do projeto, né? Que estou trabalhando animais, né? O projeto animais. E aí o que acontece? Aí eu ponho ele no meu colo, né? Eu tento de alguma maneira dele participar, certo? Porque eu não acho certo deixar a criança andando pela sala enquanto você está ali trabalhando com algum projeto com as crianças, né? Então, eu ponho todo dia musiquinhas infantis para a gente dançar, tem o momento da dança. Porque trabalha o quê? Segundo a BNCC, né? Nós temos que trabalhar gestos, som, movimento, né? Então, seguindo a BNCC, momento da dança ali, com músicas, a criança está ali, já, né, tendo contato com outro. Aí ele começa a dançar também, junto com as outras crianças, começa a pular também. Mas, assim, não tem uma função, entendeu? Ele está imitando os amigos. Só que, assim, sem aquela função que ele sabe, de saber que ali é o momento de dancinha. Então, é complicado, gente, não é fácil, tá? Trabalhar com bebê autista não é fácil. Tem horas que ele... Estou dando, assim, exemplos para vocês entenderem um pouco. Então, quando chega mais ou menos 8h30, é a hora da fruta. E só que tem dia que ele não quer comer a fruta. E ele não toma café muito bem na casa dele, certo? Então, quando chega 10 horas, esse menino começa a chorar de tal maneira, a gente já sabe, é fome. Ele não sabe falar que eu estou com fome, entende? Então, a gente já sabe. E, às vezes, adianta a comida dele, já peço para ele dando comida antes para ele, sabe? Para ele não ficar de sofrimento, né? Então, aí, às vezes, a gente tem que descobrir o que essa criança está tentando dizer, sabe? Muitas vezes ele tem que descobrir o que ela está tentando dizer. E essa parte afetiva, realmente você é muito complicado. Eles não conseguem assim, dar um beijo, mandar um beijinho, com as outras crianças mandam, dá um abraço, vem dar um abraço. Não, tudo tem que ser ensinado, né? Então, a citação aqui, né, de Marinho e Merkley chama a atenção de que, em 1983, a síndrome de Asperger deixou de ser considerado autismo. Em 1987, a Associação Americana de Psiquiatria criou o termo distúrbio abrangente do desenvolvimento, sendo assim, o autismo deixou de ser uma psicose infantil, tá? Antes, considerado psicose infantil, que foi a melhor coisa que aconteceu, né, gente? Certo? Era considerado como uma doença mental, né? E, somente em 1987, DSM-3, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que o autismo saiu do quadro de psicose, passando a integrar o quadro de transtorno do desenvolvimento. Tá vendo, gente? Tá? Na década de 90, a relação autismo e doença mental toma força, pois entre 70% e 86% dos quadros de autismo é déficit cognitivo. Em 1953, o CID-10, Internacional das Doenças, tem citado o autismo como transtorno global do desenvolvimento.
Pessoal, tá dando para entender a aula? Pessoal, tá dando para entender? Tá me ouvindo? Oi, Rose, caiu o slide? Não, eu que dei uma paradinha aqui para falar um negócio para minha filha aqui. Foi, gente. Então, então assim, olha para vocês verem, né? Que de 70% a 86% dos quadros de autismo apresentam déficit cognitivo, tá? Então, por isso que muitas crianças autistas, elas têm dificuldade na alfabetização. Quando elas chegam lá, ó, chega na pré-escola, que a gente vive essa realidade, infelizmente, né? Então, a gente observa a criança na pré-escola, a criança fica realmente andando pela sala, não participando das propostas, né? Não tem um acompanhamento terapêutico ali dentro da sala de aula, uma pessoa que acompanha essa criança para poder participar das propostas, certo? Das atividades. Então, quando a criança chega lá no primeiro ano, ela chega com muito déficit, principalmente psicomotor, porque você sabe que existem os pré-requisitos para alfabetização. E são esses pré-requisitos lá da pré-escola, certo? Que vão ajudar a criança na pega do lápis, na compreensão leitora. Então, por exemplo, quando eu entrei nessa sala de aula do educação infantil, foi agora em agosto, julho para agosto, né? Esse menininho só chorava, 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 chorava. E eu fui levando propostas para ele, diferenciadas. Porque, às vezes, a criança não está acostumada a fazer a atividade que uma criança maiorzinha, né, que é típica faz, né? Então, por exemplo, eu fui levando para ele, por exemplo, é, atividades psicomotoras, eu levei uma caixinha, aí comprei aqueles pentinhos bem fininhos para ele colocando dentro da caixinha, sabe? Eu levei aquelas frutinhas que gruda, sabe? A gente tem velcro. E aí, nossa, ele já sabe, quando ele tem um cestinho de fruta, o som ficou baixo, tá bom agora? Quando ele vê o cestinho de frutinha, ele já sabe, nossa, ele tem ciúmes do cestinho de frutinha, ele vai e já, né, já abre o armário e já pega o cestinho de frutas que eu levei para ele. Já sabe que é para ele. Então, assim, olha para você ver, né? A criança já tá desenvolvendo, certo? E eu comecei a dar massinha todo dia, porque lá eu acho um absurdo, assim, não ter mesinha na sala de aula. Eu não gosto. Mas hoje em dia, na educação infantil, não tem mais mesas dentro da sala de aula, certo? Aí, a massinha era no chão. Aí, a escola colocou umas mesas pro lado de fora da sala. Daí, eu falei, quer saber? Eu vou levar essas crianças lá para a mesinha fazer massinha. E comecei a levar. Menina, que belezinha, sabe? Ele começou a mexer com a massinha, sabe? Começou a fazer coisas, mexer, manusear a massinha, certo? E coisa que ele não fazia. Então, você vê, a criança, ela vai fazendo, sim, coisas junto com as outras crianças, só que você, professor, tem que proporcionar, né? Tem que dar os desafios. Aqui na aula, né? Nós temos CMC e o CID-10. Hoje, o CID-10, né? Hoje, certo? Rose, Oi? Rose, o teu som tá pipocando agora. Ele ficou baixo e agora começou a pipocar. Deve ser a internet que tá ruim. Ah, eu tô colocando o microfone bem pertinho. Para. Melhor. Somente em 2000 foi publicado, né, no DSM-4, a tríade autística. Qual que é a tríade? Certo? Déficit na interação social, comunicação verbal e interesses restritos e estereotipados. Então, isso fecha o laudo do autismo, tá? Então, em 2013, no DSM-5, tá? Os 3 domínios passaram a ser 2, né? Agora passou a ser díade, né? Então, deficiências sociais e de comunicação. Ficou assim, ó. No DSM-5 ficou dessa maneira: deficiências sociais e de comunicação. Quer dizer, o que são as deficiências sociais? Aí é aquilo lá que o Kanner fala, tá? É o que o Kanner fala lá. A criança se isola, a criança, né? Ela não tem aquele olhar, sabe? E comunicação. Muitas crianças autistas não falam, tá? Na maioria das vezes não fala, gente. Na maioria acho que tem uma porcentagem grande de crianças autistas que tem problema na comunicação. E qual que é o segundo? Interesses restritos, fixos e intensos e comportamentos repetitivos. Certo? Então, guardem bem, gente. Isso aí fosse você escrever, fosse vocês escrever,
Escrevia aí no papel. Porque a gente tem que começar a usar os termos corretos. Dentro da neurociência, tá? Você tem que aprender a usar os termos corretos. Se hoje é o DSM-5 e caiu de tríade para díade, então você precisa saber decor o que é essa díade, tá? Então, essa parte aí é legal até vocês copiarem. E ler bastante vezes, ler lá 1, 2, 3, até memorizar bem, tá? E recebe o título de TEA agora, transtorno do espectro autismo, dividido em 3 níveis, que é nível 1, 2 e 3, variando o grau de comportamento social, acadêmico, adaptativo. Então, gente, essa é a maneira correta de você estar olhando para o autismo, tá bom? Então, fazendo aqui uma recapitulação, né? Então, Mello descreve o autismo como um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde a idade muito precoce. Então, assim, até os 3 anos, com certeza, esse diagnóstico sai. Porque é na idade precoce que manifesta o autismo. É só se for uma mãe muito desatenta para não perceber que seu filho tem alguma coisa, ou a mãe que está em luto, que não quer ter uma resposta do neuropediatra que o filho é autista, entendeu? E vai deixando passar, certo? Então, tipicamente, antes dos 3 anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. E aqui tem um resuminho, né, do Kanner, tá? O Kanner, ele criou também o conceito de mãe geladeira, tá? Isso aí, gente, ele foi desconsiderado, tá? Não existe autista por causa de mãe geladeira, tá? E depois veio, em 1960, o Lorna Wing descreve a tríade de sintomas, tá? Notia alteração da sociabilidade, comunicação, linguagem, padrão alterado do comportamento. Aí o Eugen Breuer, psiquiatra austríaco, usa pela primeira vez a palavra autismo e associa a uma forma de esquizofrenia. Né? Depois vem o Kanner, que é a mãe geladeira, a única coisa que eu acho que ele pecou aí nos artigos dele, entendeu? Aí vem o Asperger, né? Pesquisador austríaco, publica a psicopatia autística da infância, fazendo um estudo de observações com mais de 400 crianças. Eu tiro o chapéu para o Asperger, viu, gente? Também o Hans Asperger, né? Depois, 2007, a ONU decreta o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. 1980, autismo passa a ser visto como uma síndrome, como um distúrbio do desenvolvimento, não mais como um quadro de esquizofrenia e psicose. E no DSM-5, 2013, passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, transtorno do espectro autista, tá? TEA. Os indivíduos são agora diagnosticados em um único espectro, com diferentes níveis de gravidade, que antes era uma mistureba só, viu, gente? Compreender o autismo, eu deixei essa mensagem para vocês aqui, ó. Compreender o autismo, tá? É abrir caminhos para o entendimento do nosso desenvolvimento. Estudar o autismo é ter nas mãos um laboratório natural, de onde se vislumbra o impacto da privação das relações recíprocas desde cedo da vida. Conviver com o autismo é abdicar de uma só forma de ver o mundo, aquela que nos foi oportunizada desde a infância. É pensar de formas múltiplas e alternativas, sem, contudo, perder o compromisso com a ciência e a consciência, com a ética. É percorrer caminhos nem sempre equipados com um mapa nas mãos. É falar e ouvir uma linguagem, é criar oportunidades de troca, espaço para o nosso saber e ignorância. Compreender o autismo é muito difícil, tá, gente? Eu que estou, né, na educação especial já há 4 anos, não é lógico que vai ter pessoas muito mais experientes que eu, né, que já trabalham com a aba há muito tempo, na clínica e tal, mas olha, não é fácil trabalhar com crianças autistas. Graças a Deus que as pessoas, as psicopedagogas, né, as psicólogas estão estudando, estão se aprofundando, tem ali a Academia do Autismo, que tem vários cursos, tem aquele CBA em Miami, tem vários cursos bacanas.
as pessoas estão buscando aprender, para saber como trabalhar com as crianças, tá? Porque a criança autista, ela vai aprender por imitação, ela vai aprender imitando os seus gestos, vai aprender por repetição. Talvez você vai ter que repetir muitas vezes a mesma coisa para ela conseguir falar uma frase, uma palavra, conseguir, né, identificar uma imagem, tá? Então, podemos definir o transtorno do espectro autista como uma série de condições caracterizadas por dificuldades, e sendo a área mais evidente a habilidade social. A segunda área mais comprometida é a da comunicação verbal e não verbal. Já a terceira é das inadequações comportamentais, isto é, crianças com autismo apresentam interesses e atividades restritos e repetitivos, como interessar-se somente por trens ou só por carros, por exemplo, tá? Também possuem dificuldades de lidar com surpresas e mudança da rotina. Então, por isso que a criança autista ela tem que ter o quê? Ela tem que ter tudo, previsibilidade de tudo, entendeu? Então, anteceder, né? Tudo que vai acontecer. Então, se ela tem uma rotina, então você precisa anteceder aquela rotina dela. Entendeu? Criar por imagens, né? Através de imagens, você vai mostrando ali para ela já ir conhecendo, né? O que ela vai fazer antes, o que vai fazer depois, certo? Então, a previsibilidade para a criança autista é muito importante. Ah, e o que quer dizer o termo espectro, tá bom? O termo espectro está ligado ao nome desse transtorno, pois existem diferentes graus de autismo, do leve ao severo. Então, a gente não se usa mais, leve e severo, mas é o nível 1, nível 2, nível 3, né? Onde cada pessoa se enquadra em um compartimento diferente, devido à intensidade do qual é afetado. Então, assim, nenhuma criança autista é igual a outra. Por exemplo, gente, na outra escola que eu trabalhei, que eu estava, tinha um menino autista ali, nível 3, grau 3. E aí eu acabei saindo dessa escola. Aí uma mãe de uma criança autista que eu fiquei amiga, aí ela falou assim, ela conseguiu um abafador para a criança. Porque com certeza ele se desorganiza na sala de aula, começa a bater a cabeça na parede, né? E aí eu acho que com certeza é o barulho. Eu não suporto o barulho das outras crianças, os gritos, sabe? Então, o abafador nessa hora, a criança vai passear no shopping. É importante sair com abafador de ruídos, certo? Então, assim, são coisas pequenas que tem que estar fazendo pelas crianças, né? Então, porque cada criança é diferente da outra. Abafador, tem criança que não precisa, certo? Tem criança que precisa daquela mochila coleira, né? Tipo de uma mochilinha que você prende na criança, e aí você tem tipo uma coleirinha que você segura, porque a criança pode, né, se perder de você, porque ela não tem noção do que ela faz. Então, são adaptações que a gente vai fazendo, tá? Então, termo espectro. Podemos comparar com a seguinte situação. Quando jogamos uma pedrinha em um lago de água parada, ela gera várias pequenas ondas, que formam camadas mais próximas e mais distantes do ponto no qual a pedra caiu. Desta forma, o autismo possui várias camadas, mais ou menos próximas do autismo clássico, o grave, que poderia ser considerado o centro das ondas, isto é, o ponto onde a pedra atingiu a água. Esse espectro pode se manifestar nas pessoas de diversas formas, mas elas terão alguns traços similares. Afinal, todas as ondulações derivam do mesmo ponto. Olha que legal, gente, tá? Então, eu achei bem legal essa ilustração, tá? Para vocês guardarem na memória de vocês, que quando uma pedrinha é jogada na água, certo? E vai fazer ali as ondinhas, né? E essas ondinhas, essas camadas, elas representam as variedades de crianças autistas, certo? Existe no nosso planeta. Por que da cor azul? Representa a maior incidência de casos no sexo masculino. Dados da OMS apontam que os meninos representam 80% do total de crianças diagnosticadas com TEA. Por isso, o azul costuma estar presente em iniciativas sobre os distúrbios, como a iluminação com luz azul, né, de prédios e monumentos, no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tá? Então, o azul... E quando o autismo manifesta na menina, geralmente, gente, vem severo. Vem o nível 3 com suporte.
As meninas, infelizmente, quando são afetadas, certo? São autistas, é muito difícil uma menina ela ser do nível 1 de suporte. Geralmente já é do nível 3 de suporte. Elas são mais... As podas neuronais das meninas, creio que são mais drásticas, sabe? Quebra-cabeça agora, né? Representa a complexidade dos transtornos que foram o espectro autista, certo? O logotipo da peça do quebra-cabeça foi usado pela primeira vez em 1963, olha, gente, e foi popularizado pela entidade norte-americana Autism Speaks, tá? Aí vocês quiserem, tem um link aqui, ó, autism.speaks.org. Eles o usam para simbolizar a ideia de que as pessoas autistas são difíceis de compreender, como um quebra-cabeça. Fita de conscientização. A fita do quebra-cabeça foi adotada em 1999 como o sinal universal da conscientização sobre o autismo. As peças com diferentes cores representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o TEA. As cores fortes representam a esperança em relação aos tratamentos e ao acolhimento dos portadores pela sociedade em geral. É muito usada para identificar locais onde as pessoas com TEA são bem-vindas. Agora tem estacionamento, né, gente? Agora no shopping já tem pintado essa fita no chão. Quer dizer que aquele estacionamento é para criança autista. As crianças autistas ganharam direito à carteirinha agora. Uma carteirinha de identificação para quando ela vai no cinema, ela não paga, ou paga meia, não sei, eu acho que não paga. Né? Então, quando ela vai a vários lugares que a criança paga, a criança autista parece que não paga, ou paga meia, alguma coisa assim. Né? Então, quer dizer, as coisas estão melhorando, né? Isso aí depende da luta dos pais. Né? Vocês viram no caso do plano de saúde, né, que queriam tirar o tratamento das crianças autistas? Aquela lagarta vira-pupa, aquela mulher, gente, eu não lembro o nome dela agora, aquela mulher, para mim, é uma heroína. Ela foi lá no Congresso, ela ficou lá com várias mães, ela agitou as mães do Brasil inteiro, também o Marcos Mion, né, dentre outros, a Academia do Autismo lá, né? Então, eles não estão deixando barato. E graças a Deus, gente, eles não tiraram os tratamentos das crianças autistas, como agora não existe mais, assim, limite. Antes era 10 sessões por mês, alguma coisa assim, será? Agora não. Então, quer dizer, você reverteu os planos de saúde que queriam prejudicar as crianças com deficiência, então você reverteu para eles mesmo. Eu creio assim, a pessoa quer fazer maldade aqui, né? Acaba a maldade, acaba voltando para ela mesma, né? Acaba voltando para ela mesma. Então, assim, tá? Então, aqui a Fernanda falou assim, os pais podem requerer o benefício para seus filhos com TEA. Também, né, recebem boas, um salário mínimo. Né? Tem muitas mães, tá, gente? Mães que, quando o marido descobre que a criança é autista, eles dão no pé, tá? Eu conheço 3 mães, certo? Que quando descobriu que era autista, deu no pé, foi embora, deixou a mãe sozinha com a criança, tá? Isso acontece muito. Baixa renda. Outra, né, gente? Para conseguir esse LOAS aí, não pode trabalhar. Se a mãe trabalhar, ela perde. Eu acho um absurdo isso. E sabiam que quando a criança com deficiência recebe, né, o benefício, se ela conseguir um emprego, ela perde o benefício? Gente, que incentivo que esse nosso país dá para a criança com deficiência conseguir um emprego? Uma criança síndrome de Down, que ela já nasce, né, com a deficiência. E ela recebe ali o benefício, que ajuda muito a vida da criança. E se ela conseguir um emprego registrado, ela perde o benefício. Isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo, essa lei é uma absurda. Ela tinha que ganhar o benefício, independentemente se ela conseguir um emprego. Como que vai incentivar a gente, de uma criancinha de Down, por exemplo, um dia conseguir um emprego, conseguir trabalhar, né, ter um negócio próprio, sei lá, alguma coisa assim? Que incentivo que esse país dá para essas crianças? Então, as mães jamais, e se a mãe trabalhar, perde também. Tem que trabalhar no emprego informal, não pode abrir nada, não pode ter emprego registrado. Então, o logotipo também, o sinal do infinito, tá, gente, nas cores do arco-íris, foi colocado como uma alternativa para o quebra-cabeça. O logotipo celebra a diversidade de expressões dentro do espectro e é um motivo comum no movimento de inclusão das pessoas com TEA. Só para vocês saberem, também existe esse logotipo da neurodiversidade. Também é colorido, olha que lindo que é, né? Finalizando a nossa aula,
Autismo. É possível imaginar que o autismo funcione como um espectro de cores que iria do branco até o preto, passando por todos os tons de cinza. Essas variações transitam pela tríade, isto é, conjunto de 3 áreas de deficiência, como a da comunicação social, imaginação social, na interação social, mas nem sempre todas essas dificuldades parecem junto ao mesmo caso. Só que aqui, gente, teria que ser díade, tá bom? O slides, mas eu explico. É díade. Há pessoas com comprometimentos sociais, mas sem problemas comportamentais. E há casos de disfunções comportamentais sem atraso de linguagem. Em todos eles aparecem, em maior ou menor grau, as dificuldades da interação social. Os primeiros sintomas, tá, do transtorno do espectro autista aparecem, na maioria das vezes, antes dos 3 anos de idade, podendo ter seu diagnóstico fechado com 3 anos completos. Em alguns casos, ele pode ser diagnosticado por volta dos 18 meses. Então, antigamente, gente, o autismo, ele tinha aqui Asper, autismo de alto funcionamento, autismo não verbal, autismo clássico, autismo com ecolalia. Isso aí, né? Hoje, segundo o DSM, o CID-11, já não é mais assim, tá? Estatística, os casos de transtorno do espectro autista têm aumentado com o passar do tempo. Tá? Agora, 59 crianças, as estatísticas, gente, geralmente vêm lá dos Estados Unidos, tá? Não, aqui no Brasil acaba não tendo essa estatística, não, tá? Geralmente vem lá dos Estados Unidos, tá? Então, a cada 59 crianças, uma autista, certo? Então, está falando aqui que houve um aumento de 15%, certo? Aí depois, né, houve um aumento de 15% a cada 68 crianças, uma autista, né? Através da Organização Mundial da Saúde, considera a estimativa de que aproximadamente 1% da população mundial possui transtorno do espectro autista. Então, olha aqui, tá vendo aqui, ó, prevalência do autismo. Tá? Ó, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Olha só como tá. Agora precisa de pesquisa de 2022, né? Para saber. Eu creio que essa barrinha aqui vai estar muito maior. Tá? No Brasil, não há um censo oficial informando a quantidade de autistas, o que demonstra o atraso do país na realização de pesquisas e levantamentos de dados sobre o assunto. Existe apenas um estudo piloto em Atibaia, né, de um autista para cada 367 habitantes, sendo uma pesquisa com poucas pessoas, cerca de 20 mil habitantes daquela cidade. Eu acho meio assim, vago, né? Então, segundo os dados levantados pelo Censo de Pesquisa da América do Norte, estima-se que exista cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Apesar de não haver pesquisas e censos no Brasil, é importante entender o autismo no país e compreender a realidade social e cultural, o apoio dado pelas instituições, né? Falando um pouquinho da CID-10. A CID-10 foi aprovada pela Conferência Internacional para a 10ª revisão, em 1989. Eu creio, assim, que de 10 em 10 anos, eu acho, não sei de quantos anos, eles dão uma mudada, né? Eles atualizam, certo? E entrou em vigor em 1º de janeiro de 1993, tá? Mesmo sendo um documento extenso, não contemplava as novas doenças que foram descobertas ou surgiram após esse período. Por esse motivo, em 18 de junho de 2018, foi lançada pela OMS CID-11, que entrou em vigor em janeiro de 2022. Tá? Então, a CID-11, e o porquê foi necessário criar a nova versão, tá? A CID-11 já está em vigor. Então, os médicos agora, gente, precisam usar a CID-11. Os médicos não mais podem usar a CID-10 no diagnóstico, tá? O médico que está usando a CID-10 está atrasado, tá? Então, o que foi acrescentado, né, na CID-11? Inclusão de transtornos relacionados ao uso excessivo de jogos eletrônicos, tá? Isso está considerando como doença. Muitas crianças estão viciadas em jogos eletrônicos, tá? E depende, né, aí leva a criança lá na psiquiatra e vai falando tudo que acontece com a criança, acaba tendo um diagnóstico desses, tá? A síndrome de burnout,
virou doença de trabalho, de acordo com o CID-11. O uso inadequado dos antibióticos gera resistência antimicrobiana também. Muita gente usando, né, antibióticos, assim, tá um quadro alarmante, né, gente? Vai na farmácia, compra ali qualquer coisa e toma, certo? E a transexualidade foi reclassificada como incongruência do gênero da CID-11. Transtornos que fazem parte do espectro autista também foram agrupados. Essas foram as mudanças, tá? Do CID. Então, no CID-10, o autismo era assim, ó. Autismo era classificado assim: autismo infantil, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e transtorno com hipercinesia. CID-10. Quais eram os CIDs, né? Então, a gente usava muito até o ano passado, né? Até, é engraçado, no cadastro lá da SET, né? Ainda usa o F84, né, gente? Aí você ainda não encontra outras nomenclaturas para cadastrar a criança. Eu acho um absurdo. Então, já que mudou, tem que mudar também no cadastro, não é? Então, no CID-10, o F84, quando vocês pegarem laudos, tá? E vocês virem essas siglas, para vocês entenderem um pouco. Mas, a partir do CID-11, vai mudar bastante, tá? Então, o F84 era considerado como transtornos globais de desenvolvimento. O autismo de hoje, o TEA, não entra mais dentro do transtornos globais de desenvolvimento, ele entra como TEA, no CID-11, certo? Então, já caiu isso. Não se usa mais F84, tá? O F84.0 é autismo infantil. O F84.1, autismo atípico. F84.2, síndrome de Rett. F84.3, outro transtorno desintegrativo da infância. F84.4, transtorno com hipercinesia associado ao retardo mental e a movimentos estereotipados. F85.5, síndrome de Asperger. F84.8, outros transtornos globais de desenvolvimento. F84.9, transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Olha que confusão, né? Muito confuso. Agora, todos esses transtornos estão agrupados em um único diagnóstico: transtorno do espectro do autismo. A mudança foi realizada com o principal objetivo de facilitar o diagnóstico. Como ficou no CID-11, tá? Então, por isso que o médico ele tem que conhecer a criança antes de fechar um diagnóstico. Eu acho que uma sessão só nunca vai fechar, né, gente? Eu acho que pelo menos umas 5 sessões, 4, não sei. Mas em uma sessão, olhou para a cara da criança e fecha já? Não tem como? Eu creio que não, espero que não seja assim. Então, agora o CID-11 é assim: 6A02, transtorno do espectro autismo, TEA. Aí é assim: 6A02.0, transtorno do espectro autismo sem deficiência intelectual, tá? Deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente na linguagem funcional, certo? E o FA02.1 é transtorno do espectro autismo com deficiência intelectual, tá? Deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente na linguagem funcional. E o 6A02.2, transtorno do espectro autismo sem deficiência intelectual, com linguagem funcional prejudicada. Então, tem aquela criança autista. Agora, eu achei estranho assim, né? Eu acho assim, quando o médico não consegue saber se tem deficiência intelectual, se não tem deficiência intelectual, se ele tem dúvida se a criança vai falar ou não vai falar, então eu creio que ele vai colocar só o 6A02. Transtorno espectro autista. Vai só detectar essa criança como autista e pronto, certo? Agora, quando o médico vê ali que essa criança ela tem o transtorno e tem também a deficiência intelectual, certo? Eu creio que aí vai mudar. O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? A criança autista e ela fala, tem uma linguagem funcional, certo? Aí vai entrar o CID 6A02. Quando a criança é autista e não tem uma fala funcional, aí vai pegar ali o 6A02.1. Ausente na linguagem funcional. Ai, gente, esses dias, eu esqueci o nome agora do pai da criança. Depois eu procuro. Mas eu achei tão legal, gente. Eu sigo esse pai, né, que tem um filho autista, que é nível 2. Eu creio que ele era nível 3, e foi, né, com as terapias, ele foi baixando de nível. E aí, eu acho muito legal que ele dá exemplo
Se eu achar o Instagram dele, eu ponho no grupo para vocês, tá? Ele dá exemplo. Então, ele falou assim, meu filho, você quer suco de laranja ou suco de abacaxi? Aí ele pôs um ponto de interrogação, né? A criança não fala, ele é autista, e ele tem uns 15 anos já, sabe? 16 anos. Só que ele não tem comunicação verbal, só que ele entende tudo que é falado. Aí o pai estava explicando, então, o que acontece? Como que ele vai saber se o filho quer suco de laranja ou suco de uva? Aí o que ele falou? Mostrar a caixinha do suco de laranja e a caixinha do suco de uva, que tem as imagens. Aí ele perguntou de novo, meu filho, você quer suco de laranja ou suco de uva? Aí ele apontou para o suco de uva. Olha só, gente, uma coisa tão simples, entendeu? Uma criança autista que não tem deficiência intelectual e ele não é deficiente intelectual, ele entende tudo que você fala, mas ele não consegue falar, porque quando teve as podas neuronais, algo afetou no desenvolvimento da fala dessa criança, entendeu? A mensagem do cérebro não passa ali para a área de Wernicke e a área de Broca, que é onde tem a nossa área da linguagem, do lado esquerdo do cérebro. Então, ele tem um comprometimento muito grande no lado esquerdo do cérebro. Então, ele entende tudo que o pai fala, porque o pai também foi ensinando, né? E, tá vendo? Tem que ser tudo visual. Tem que usar o PECs, é o visual, que as crianças vão comunicar através do visual. Coisas visuais. E aí tem mais, né, gente? Ó, 6A023, transtorno do espectro autismo com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. 6A02.4, autismo sem deficiência intelectual e com ausência da linguagem funcional. O 02.5, transtorno do espectro autismo com deficiência intelectual e com ausência da linguagem funcional. E o 6A02Y, outro transtorno do espectro autismo especificado. E o Z, transtorno do espectro autismo não especificado. Olha só, gente, certo? Então, assim, os médicos, ele tem que estudar muito esse CID, estudar muito a criança, conhecer essa criança bem, antes de dar esses CIDs, né? Se for um profissional que na primeira sessão, na segunda sessão, já vai dar o CID para a criança, eu creio que ele vai dar esse CID aqui, 6A02, só o 6A02, vai falar que a criança é autista e pronto. Mas não vai falar ali se ela é funcional, se não é funcional, tem deficiência intelectual. Aí os especialistas vão ter que... Né? E como que vai sair o CID dessas crianças daqui por diante, daqui para frente? Como vai ser esse CID? Vai ser mais especificado ou não? Né? Vamos ver como que os médicos vão atuar, né? Então, apesar dessas mudanças, todos os comportamentos que antes faziam parte de cada uma das categorias ainda fazem parte dos sintomas que os médicos devem observar. O que muda agora são as separações, que são avaliadas com base na frequência ou intensidade de cada característica de cada transtorno. Por isso que o médico precisa de relatório da escola, relatório da TO, relatório da psicopedagoga, certo? E assim, porque senão como é que ele vai fechar esse diagnóstico? Tá? Então, fatores de risco, na realidade, vamos ver aqui. Fatores de risco, na realidade, são as que em inglês chamamos de red flags, sinais de alerta. Falando um pouquinho, como que a mãe, né, vai diagnosticar esse bebezinho, tá, que está ali com sinais de alertas, red flags, sinais de alerta. Existe uma série de sinais de alerta que, quando presentes na criança muito precocemente, aumentam em muita possibilidade de que essa criança seja diagnosticada como uma criança autista. Exemplo, tá? Ausência de palavras aos 12 meses de idade, menos de 50 palavras aos 18 meses de idade, ausência de 2 palavras juntas aos 2 anos de idade, qualquer regressão, tanto na interação social como de comunicação em qualquer idade. Que a criança, a filha da minha amiga, até 1 ano, gente, era uma criança normal, até 1 ano era uma criança normal. Normal. De 1 ano para frente, houve a poda neuronal ali, creio que foi isso que aconteceu, e ela mudou completamente. Já não brincava mais, não olhava mais, não ria mais, tá? Ficava isolada no seu mundinho. E a mãe percebeu, lógico, né? A criança brincava, ria, né? Chamava pelo nome e atendia. De repente, a criança mudou. Aí ela foi ao médico, foi averiguar, recebeu o diagnóstico de autismo com 1 ano de idade. Então, essas são as que a gente chama de sinais de alerta. A ideia é identificar esses sinais de alerta muito precocemente e começar já o tratamento, certo? E aí,
Hoje está aqui as referências. A gente acabou nossa aulinha de hoje. Vou parar de gravar, então.